Oi, gente, tô de volta. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a documentação. Vou tentar ajudar vocês, que, como já falei nos outros vídeos, a minha documentação é um pouquinho diferenciada porque eu tenho dupla nacionalidade. Mas eu vou falar um pouquinho de como foi a minha dupla nacionalidade, porque tem muitos filhos portugueses ou netos de portugueses aqui no país, né, no Brasil. Então, talvez eu ajude muita gente também falando na parte portuguesa, mas eu vou falar também um pouquinho do que eu pesquisei rapidamente sobre a documentação brasileira. Bem, todo mundo sabe que para fazer viagem internacional a gente precisa do passaporte, do visto, da passagem e da estadia, né? No caso, você vai ficar na casa de alguém, você vai ficar num hotel, num hostel, enfim, você tem que sair com essa documentação toda para poder entrar em qualquer país. Alguns países não precisam de visto, no meu caso, até com essa parte da União Europeia, tem muitos lugares que eu não preciso de visto, mas eu vou explicar isso aí com um pouquinho mais calma. Vamos lá. Primeiro, eu vou falar do passaporte. O passaporte, pelo que eu pesquisei, passaporte brasileiro, na verdade, qualquer dúvida que vocês tenham, podem procurar o site da Polícia Federal, que eu procurei informações lá, e também quando eu fui tirar o meu passaporte português, eu procurei saber se eu precisava também tirar o brasileiro, então eu tirei algumas dúvidas ligando também, liguei pra Polícia Federal do aeroporto mesmo para poder tirar dúvidas. Então, assim, primeiro é o passaporte. O passaporte brasileiro, ele é feito rapidamente, assim que você der entrada, você tem que entrar no site da Polícia Federal para poder fazer, pelo que eu entendi, tipo um cadastro da entrada, né, e fazer um pagamento que atualmente, né, como eu não sei quando as pessoas vão ver esse vídeo, quando as pessoas verão esse vídeo, então atualmente tá 250 alguma coisa reais. Até o ano passado estava menos, estava 100 alguma coisa, mas aí agora aumentou. Então, como não sei quando as pessoas verão esse vídeo, não sei, é sempre bom procurar no site da Polícia Federal para confirmar o valor que está atualmente. Você faz esse protocolo todo e depois que você fizer o pagamento, você vai agendar e tirar o passaporte. Quando você tirar o passaporte, você tem, ele fica pronto em até 6 dias úteis. Então, é rapidinho, é bem tranquilo, mas somente com o passaporte você não viaja para praticamente lugar, assim, o Brasil até tem alguns lugares, né, que não precisam de visto, mas, assim, são pequenos, tipo Estados Unidos, Europa, a maioria dos lugares precisa do visto. Tanto de visitante, quanto para trabalhar, quanto para estudar. Então, o passaporte você faz dessa forma. O meu, que é português, eu tive que ir ao consulado. Na verdade, primeiro no português você tira a dupla nacionalidade. É um processo bem chatinho, porque demora, porque primeiro eu tenho que entrada e levar a documentação, no caso do meu pai, que é português. Eu já fiz, já tem bastante tempo, então até minha mãe que fez esse comecinho pra mim, então eu não me lembro muito bem, mas se não me engano é a certidão de nascimento dele, mais algum documento dele pra dar a entrada. Eu acho que é a certidão de nascimento, identidade, talvez comprovante de residência, mas eu não me lembro agora. Eu terei que procurar na internet, no site do consulado mesmo, que deve ter. E lá minha mãe deu a entrada e primeiro a gente tira a certidão de nascimento, depois que a certidão ficar pronta, a gente tira o cartão cidadão, que é a identidade, né, lá de Portugal, que é na verdade uma junção, né, tem identidade, CPF, seguro-saúde, tem várias coisas no mesmo cartão. E depois, só depois que fica pronto o cartão cidadão, que você dá a entrada no passaporte. Eu, no meu caso, quando eu tirei a primeira via, eu não me lembro muito bem, porque minha mãe que resolveu isso pra mim. Mas eu vou dar uma dica pra vocês referente à renovação. Isso eu tive um grande problema. Por quê? Porque o vencimento do passaporte brasileiro, a validade são de 10 anos. O passaporte português são 5 anos. E o meu venceu no meio do ano passado, e surgiu a viagem para fazer para Miami no meio do ano passado. Tinha um mês que meu visto tinha vencido. Eu tive que me virar, correr para tirar a renovação do meu passaporte. E aí tem esse processo de primeiro renovar primeiro o cartão cidadão para depois
fazer o visto, para depois fazer o passaporte. Como eu achei que, como é renovação é renovação, ele já tem todos os dados lá, então vai ser tudo muito rápido. Não é. E quando eu cheguei lá, eles deram uma previsão de não lembro quanto tempo e falaram primeiro pro cartão cidadão, depois mais de 30 dias, sei lá, não, acho que eram 30 dias pro cartão, 45 dias pro cartão cidadão e não lembro se 20 dias, 15 dias, sei lá, pro passaporte. Eu tava com urgência, porque a viagem tava muito em cima, eu tinha um mês e meio pra resolver isso. E aí eles falaram, tem um regime de urgência aqui que você paga mais caro, no cartão cidadão eu paguei o dobro do preço, literalmente o dobro do preço, e o passaporte eu paguei uns R$150 a mais. O que acontece? Se você pagar no regime de urgência, você vai... fica pronto o cartão cidadão em até 15 dias úteis, se eu não me engano, era isso mesmo, até 15 dias úteis, e o passaporte em até 3 dias úteis. Só que não aconteceu, eu tive um monte de problema com o consulado, um monte de problema, deu tudo errado. O meu cartão cidadão chegou no consulado e minha carta, porque a gente chega uma carta na nossa casa com a chave para poder, um número lá que eles têm que colocar no sistema para poder retirar o meu cartão. Meu cartão estava no consulado e eu não podia tirar simplesmente porque minha carta não chegava. Eles dão até 15 dias para poder você pedir uma segunda via, eu pedi uma segunda via, eles dão cerca de 7 dias, sei lá, para poder entregar a segunda via. Eles demoraram mais que isso para entregar a segunda via. E, enfim, aí depois eu fui dar entrada no passaporte e foi a mesma coisa, que eles também atrasaram com a entrega do meu passaporte. E com isso eu perdi minha viagem, que eu iria em julho para Miami. E eu perdi minha viagem. Acabou que apareceu uma segunda possibilidade de ir para lá, pra ir pro Halloween, né, final de outubro. Então, aí eu fui. Então, eu já tava com documento. Mas já é uma dica que quem não tem, que tem cartão, quem tem nacionalidade portuguesa, fica ligado aí na data de vencimento aí, porque é muito estressante, muito chato. Se você precisar com urgência de ter que viajar, você não pode contar com isso, porque mesmo você pagando bem mais caro, que foi o meu caso, você não consegue viajar porque você não vai conseguir tirar o documento. Pra mim, a diferença entre os passaportes, eu vou explicar um pouquinho pra vocês meu pouquinho que eu sei, assim, né, pelas minhas pesquisas. O passaporte português, eu não preciso de visto. Pra ir pra maioria, pra toda a União Europeia, eu não preciso de visto. E para os Estados Unidos, eu tenho um visto liberado, tipo, automaticamente, entre aspas, que se chama ESTA, ESTA. Até se procurar no Google, escrever ESTA, vai aparecer lá o sitezinho que é para como você tira o ESTA. O ESTA, você entra nesse site e você cadastra os seus dados normais, só colocar identidade, CPF, coisas, passaporte. E aí você paga, aí eles liberam e você paga, tudo na mesma hora. Você paga um boleto e que na mesma hora, boleto não, né, porque foi cartão de crédito. E na mesma hora você é liberado para poder viajar. No mesmo dia, na mesma hora já é liberado, mas é sempre bom fazer com um dia antes, porque se der problema, né, alguma coisa assim, você tá resolvido. E você paga o ESTA uma vez, que foram $16 mais ou menos. E você tem o vencimento que é variável, ele vai dizer ali na hora, mas se eu não me engano, foram 2 anos que eles colocaram do ESTA. Então, assim, é bastante tempo que eu paguei $16. Então, eu posso ir pra Europa sem problemas com o ESTA e eu posso para os Estados Unidos também sem problemas como visitante com o ESTA. Aí o ESTA me dá 3 meses só de visto de visitante. Lembrando que isso é um visto de visitante e não pode trabalhar e não pode estudar com esse visto. Então, esse é o lado bom e o lado ruim do passaporte do português, europeu no caso, que a gente pode viajar mais tranquilamente, não dá tanto trabalho de ir, mas, né, a gente também só tem 3 meses. Em compensação, no brasileiro, quando você tira o visto, você ganha 6 meses de visto de visitante.
Mas é todo aquele processo. Se você vai para a Europa, você tem que ir para o consulado do lugar que você quer, procurar o consulado do lugar que você quer ir e ver o que precisa para tirar o visto. Se você vai como visitante, a trabalho, a estudo. E para os Estados Unidos, a mesma coisa. Você tem que procurar o consulado dos Estados Unidos e ver, se informar como precisa, o que você faz para tirar o visto americano, para visitante, para trabalho e para estudo. E lembrando que o visitante, independente de ser do ESTA ou de ser do normal liberado americano, porque você tem nacionalidade brasileira, ou para a Europa, o visto de visitante não te dá o direito de trabalhar nem de estudar. Então, realmente a passeio, a visita, você pode ficar por 6 meses e a liberação não é para trabalhar e estudar. Aí teria que procurar um visto diferenciado. O último toque que eu dou é referente à pesquisa que eu fiz na época em que eu procurei, tá? Porque é referente a passaporte para viajar, no caso, eu fui a Miami e eu tinha o passaporte português. Eu tive que procurar me informar se eu precisava do passaporte brasileiro também para fazer a viagem. Bem, metade das pessoas que eu perguntei disseram que sim, outra metade disse que não. O que eu fiz? Eu liguei para a Polícia Federal do próprio aeroporto, para não ter certeza, porque vai que a Polícia Federal dali diz que sim, mas a de lá não. Então eu liguei para a Polícia Federal do aeroporto, do Galeão daqui do Rio, né? Então, que eu ia sair de lá para não ter problemas. Gravei, anotei o número do protocolo, o nome da pessoa que me atendeu, porque se eu tivesse qualquer tipo de problema referente a isso, eu teria como provar o que eu estava falando. No meu caso, na época em que eu fui, eu procurei saber e a informação foi a seguinte: não, você pode viajar apenas com o seu passaporte português e a sua identidade brasileira. Você tem que sair daqui do Brasil com um documento brasileiro, mesmo você tendo a dupla nacionalidade. Mas por você estar saindo daqui, você tem que sair com a identidade brasileira juntamente com o passaporte português. Ok. Então não precisa necessariamente, pelo menos se informa antes de viajar, porque vai que mudou de novo, porque pelo que me disseram deve mudar direto, porque cada um me falou uma coisa diferente, não, porque quando eu fui precisava, não, quando eu fui não precisava, não, porque tem, não, porque não tem. Então assim, tenta pra não ter problema, tenta se informar antes de viajar, assim, liga pro aeroporto que você vai, tem que ser pra Polícia Federal lá, e se informa pra poder saber direitinho, tá? E aí depois eu explico melhor como foi quando eu cheguei lá com meu passaporte assim, porque eles criaram um pequeno caso, mas depois eu explico, esse vídeo já tá muito grande. Mas não tem problema, não é proibido, muito pelo contrário, não tem necessidade de ter passaporte brasileiro. Lembrando, todas essas informações que eu dei foram que eu pesquisei, as coisas que eu descobri. Então, necessariamente, tá tudo certo. Pelo menos as coisas que eu descobri na época em que eu descobri foram essas. Então, espero que eu tenha ajudado. E, como sempre, né, toda vez que qualquer dúvida, procura o site da Polícia Federal do Brasil, se a sua nacionalidade for brasileira mesmo. Site, telefone, qualquer coisa, qualquer dúvida, procura por lá. E no passaporte brasileiro, português ou qualquer outro que seja outra nacionalidade, procura no site do consulado do país que você vai tirar a dupla nacionalidade, o que você precisa. Então, assim, espero que eu tenha ajudado. Ficou grande pra caramba esse vídeo, mas é isso, tá? Então, qualquer dúvida vocês procurem saber melhor, porque isso é só uma tentativa de ajuda, que eu posso estar errada, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, podem curtir, podem compartilhar, podem seguir o canal e espero que esse vídeo ajude vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários que aí eu vou tentar ajudar, pelo menos vou procurar saber ou colocar a minha experiência, né, do que pode te ajudar ou não, tá? Espero que vocês gostem, então é isso. Beijo!